O contexto histórico desta mensagem, onde Deus colocou no meu coração, trata-se de que Davi havia acabado de vencer Golias. Se você voltar à página da tua Bíblia um pouco atrás, você vai encontrar Davi exibindo a cabeça de Golias. Quando eu digo exibindo, não com espírito de orgulho, mas como troféu que Deus tinha dado para ele. Uma página atrás, Davi celebra a Deus a vitória que o próprio Deus lhe deu com a cabeça do gigante. Porém, Saul não permite que Davi volte para a casa dele. Antes, Saul retém ali o moço Davi. E a Bíblia nos diz que Davi então fica por ali comemorando, e Mical, uma das filhas do rei, se apaixona por Davi, se enamora a Davi. E isto chegou aos ouvidos do rei, enquanto o rei desfilava por Israel com Davi, na companhia de Davi, exibindo como troféu de vitória a cabeça de Golias. Chega aos ouvidos de Saul. Então Saul diz isso que eu acabei de ler com os irmãos: eu prepararei este casamento para que sirva de laço para este menino, para que sirva de laço para este garoto chamado Davi. Isso porque enquanto Saul desfilava por Israel junto com Davi para comemorar a vitória sobre Golias, já havia canções que se cantava sobre Davi. Isso muito enciumou a Saul. Isso deu uma dor de cotovelo em Saul que você não pode imaginar. E Saul pensou com ele mesmo: se eu deixar esse garoto sobreviver, se eu deixar esse garoto vivo, não demora nada, vão aclamar ele como rei. Então eu preciso fazer alguma coisa para matar esse garoto. Porém, obviamente, Davi tinha acabado de trazer uma grande vitória para Israel, e Saul não poderia ordenar a morte do garoto, porque naquele momento Davi estava vivendo um tempo de fama por este feito que Deus operou através de Davi. Pois bem, Saul pensa no laço e Saul diz o seguinte: bom, como recompensa pela mão da minha filha em casamento, eu vou pedir a Davi que ele vá até o arraial dos filisteus e me traga 100 prepúcios de filisteus, como troféu de guerra. No tempo medieval, que é o tempo que estamos falando, havia guerreiros que colecionavam orelhas, havia guerreiros que colecionavam dedos dos oponentes. Saul queria prepúcios dos filisteus. Não vou entrar no mérito, mas Saul queria prepúcios de 100 homens como troféu de guerra, porque Saul pensava consigo mesmo: essa pedrinha que foi na testa do gigante e acertou o gigante, só pode ter sido sorte de principiante, porque um moleque sem nenhum treinamento militar fez isso, sendo que eu tenho um exército de 180 mil homens que não enfrentou esse gigante. Se foi sorte de principiante, eu vou acabar com essa sorte já. Ele venceu, eu quero ver ele vencer 100. Portanto, eu pedirei para ele 100 prepúcios de 100 homens filisteus. Ele vai entrar no acampamento dos filisteus e ele vai cortar para mim 100 prepúcios de 100 filisteus e ele me trará. Aqui eu aprendo algumas lições. Primeira lição está no versículo de número 21 e 22. 20 e 21, porque Saul começa esta conversinha dizendo o seguinte: vai lá, meus soldados, e diga para Davi que eu estou amando ele, que eu quero que ele fique comigo no palácio, tanto que eu quero que eu vou dar a filha
eu vou dar a mão da minha filha em casamento. Eu estou gostando tanto dele que ele será meu genro. Mas aí acontece o versículo 23. Tudo isso que Saul estava falando era para armar laço, cilada de morte, porque ele queria que Davi morresse pelas mãos dos filisteus e não pela sua mão. Primeira lição que eu aprendo aqui: quem confia nos outros por si mesmo já está derrotado. Primeira lição que eu aprendo aqui: quem confia nos outros por si mesmo está derrotado. Não confie demais. Não se empenhore por elogios, por palavras bonitas. Ei, olha o que Saul está dizendo a Davi: eu te amei, garoto, fica aqui. Te amei tanto. Prova nada mais é do que Saul não deixou nem Davi retornar para a casa do pai dele. Mas não é porque de fato estava amando, é que ele precisava armar um laço rápido para o menino não voltar com tanta glória assim. Ele sabia que corria o risco daquele garoto que surgiu do nada ser rei no lugar dele. O que ele queria era armar um laço rápido para acabar com Davi. Escuta isso: nem tudo que dizem ao teu respeito, nem todos os elogios que dizem aos teus ouvidos, nem todos os tapinhas que dão nas tuas costas é aquilo que parece estar sendo. Não confie nos outros, porque quem confia nos outros não precisa nem de inimigo, por si mesmo ele já está derrotado. A Bíblia nos fala de um rei que recebeu um outro rei, é uma outra história, óbvio, mas a Bíblia nos fala de um rei que recebeu outro rei e abriu todo o seu palácio para esse rei conhecer. Quando o rei foi embora, o profeta sobe lá e diz assim: ó meu rei, assim diz o Senhor, tudo que você mostrou ao rei visitante será levado de ti em um outro tempo. Aí o profeta vira para o rei e diz: você não mostrou nada não, né? Ele diz: pior que eu mostrei. Eu mostrei o palácio, eu mostrei o tesouro, eu mostrei a secretaria, a sala das armas, a tesouraria. Ó meu rei, esta é a palavra do Senhor Deus. Confiou, mostrou a tesouraria e vai perder o tesouro. Quem confia nos outros por si mesmo já está derrotado. Cuidado em quem você tem confiado. Cuidado com as bajulações dos elogios e com tapinhas nas costas. Não se venda, isso pode custar uma trágica derrota. É por isso que lá atrás nem a armadura de Saul Davi quis. Quando Saul emprestou, ele diz: não, eu prefiro ir com a minha veste de camponês, com o meu estilingue e com as minhas pedrinhas, já por não depender e confiar de Saul. Portanto, confie no Senhor e a tua vitória virá. Não confie no homem. Maldito é o homem que confia no homem, nos diz Jeremias, capítulo de número 16. Segunda lição que eu aprendo aqui é no versículo 21. Escuta isso. Escreva isso na tábua do teu coração. Toda vez que o inimigo quiser te derrubar, ele colocará alguém no seu caminho. Eu vou repetir isso daqui. Toda vez que o inimigo quiser te derrubar, ele vai colocar alguém no seu caminho. Davi estava tranquilo. Davi estava comemorando a vitória que Deus tinha dado a ele. Porque quando Golias vem gritando e dizendo que daria a carne de Davi para os abutres comerem, Davi vai gritando em sentido contrário, dizendo o seguinte: você vem a mim na força do teu braço, na força da lança, na força da espada, na força do escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Agora Davi está ali comemorando a vitória que puramente Deus lhe deu, mais ninguém. E aí o inimigo levanta Mical, coloca no caminho de Davi, para que através de Mical seja armado um laço para a morte de Davi. Repita comigo: toda vez
que o inimigo quiser me derrubar, ele colocará alguém no meu caminho. Esteja atento. Eu não li esta passagem toda por uma questão de tempo, por uma questão de cooperar com o ministério do pastor, meu amigo aqui. Não li o texto todo para ganhar tempo, mas se você ler a partir do verso 18, você vai achar a palavra: e Davi agia prudentemente 9 vezes. Saul elogiando e ele prudentemente. Mical dizendo: que lindão. Mical fazendo. E Davi prudentemente, porque Davi sabia desta verdade, que todas as vezes que o inimigo quisesse derrubá-lo, sem dúvida, o inimigo levantaria alguém e colocaria no caminho dele. Não é diferente com você. Cuidado com pessoas que têm cruzado o teu caminho. Atenção, pode ter certeza, Satanás não vai colocar essas pessoas com uma bazuca na tua mão, com uma metralhadora na mão para te assustar, não. Satanás vai preparar muito bem essa pessoa, com palavras macias, com aroma agradável, com aparência coerente, porque é assim que ele vai tentar te enganar. Terceira lição que eu aprendo aqui está no versículo que eu não li com vocês, mas lá no versículo 23, quando Saul dá a notícia para Davi, através dos soldados, que Davi seria genro dele, Davi diz o seguinte: oh, quem sou eu, desprezível, pequeno perante o rei, perante esta nação? Eu sou de uma família pobre, quem sou eu para ser genro do rei? Na verdade, Davi estava se colocando numa situação de humildade, porque nesse instante aqui em que Davi está dizendo isso, a fama de Davi estava maior que a de Saul, e isso nos conta o capítulo 17 e 18. A Bíblia diz que as mulheres do reinado cantavam assim: Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Ele tinha fama nesse instante, o nome dele corria por todo o reino nesse instante. Mas a humildade é uma chave que abre qualquer porta. Davi fica no cantinho dele, nada de não, Saul, seguinte, ó, eu sou o cara mesmo, pode mandar vir, porque não, nada disso. Ele diz: quem sou eu? Sou pequenininho. Vamos lembrar de novo, Davi estava comemorando a vitória sobre Golias. Sabe o que eu aprendo aqui? Administrar uma vitória com humildade é atrair para si muitas outras vitórias. Eu vou repetir isso daqui, eu não sei se você entendeu. Administrar uma vitória com humildade é atrair para si muitas outras vitórias. Nós já ouvimos aqui e é assim mesmo. Eu prego assim na minha igreja também, pastor. Há pessoas que não sabem lidar com a bênção, não sabem tratar com a vitória. Ele está na prova, ele está no voto, no propósito, na oração, no jejum, é ofertante, está na igreja, está nos cultos. Deus deu uma vitória para ele, já é o suficiente para que ele comece a fazer como Pedro fez, naufragar. E há muitas pessoas afundando, que eu quero chamá-las de náufragos na fé. São pessoas que por causa de uma moedinha dada por Deus, ele afunda, sendo que o que Deus queria era dar um baú de tesouros inteiro para ele. Porque isto não vem
Porque esta pessoa não sabe lidar com a vitória. Eu vou até arriscar a dizer, em cima do que já ouvimos e em cima do que Deus continua falando aqui, eu vou me arriscar a dizer que há pessoas que têm que morar na prova, porque se ele morar na prova, Jesus vai conseguir conduzir a alma dele para o céu. Mas se ele for para a bênção, ele não está nem aí com o céu e nem com mais nada. Há pessoas que de a pé era uma bênção, comprou um Fusca, acabou. Eu me pergunto se Deus desse um Corolla para ele, uma Hilux para ele. Portanto, repito e finalizo esse tópico: administrar uma vitória com humildade é atrair para si muitas outras vitórias.